Palpite Tesouro Selic a partir de R$30, taxa zero de verdade. Investimentoebi.com.br. Segunda-feira, 11 de novembro de 2019, eu sou Marilis Pereira Jorge e este é o Segunda Chamada. Hoje com a presença do personagem dos pesadelos de Magno Malta, o senador capixaba da Rede, Fabiano Contarato. Está aqui também o especialista da Nova Direita, o repórter especial da Folha, Fábio Zanini, o nosso frila de luxo, Pedro Doria, e a rainha do mercado, Mara Luque. Lula está solta. E agora? O que muda na política, na economia e na articulação da esquerda? Crise na Bolívia. Foi ou não foi golpe? O petróleo chega às praias do Sudeste. O que fazer? E a conta do Twitter que mostra a criatividade do legislador brasileiro nas propostas mais esdrúxulas. Eu tenho uma proposta para você. Se você ainda não se inscreveu no My News, se inscreva. E se quer saber o que temos a dizer sobre os 30 anos da queda do Muro de Berlim, se cadastre aqui como membro do canal, porque esse vai ser mais um conteúdo exclusivo. A soltura do ex-presidente Lula movimentou o país e mexeu com os ânimos de muita gente. Nos discursos em Curitiba e em São Bernardo, Lula atacou Bolsonaro, Moro e a Globo e também disse que sai da prisão sem ódio. O ex-presidente falou que Bolsonaro foi eleito para governar para o povo brasileiro e não para os milicianos do Rio. Chamou o ministro Sérgio Moro de canalha e Paulo Guedes de demolidor de sonhos. Mas quando os apoiadores começaram a pedir o impeachment de Bolsonaro, Lula reforçou que o presidente tem um mandato de 4 anos. Eu tenho aqui 2 perguntas para vocês. A primeira, vocês acham que daqui para frente o Lula vai aderir ao estilo paz e amor ou vai mergulhar na polarização com Bolsonaro? E a segunda, o ex-presidente saiu maior ou menor da prisão? A mais fácil de responder é a segunda. Então vamos lá, Mara, vamos começar por essa. Eu acho que ele sai maior da prisão, sem dúvida. Ele, pelo que ele reuniu, não sei o que vocês acharam, mas pelo que eu vi até agora. Agora, se ele vai ser paz e amor ou pistola, tá aparentando que vai ser pistola, né? Totalmente pistola. É. Essa coisa de Lula, Nelson Mandela... Esquece, não tem Petistas estão tentando passar essa informação, essa imagem, ele vai ser um cara mais conciliador... Mas os primeiros discursos dele foram o oposto disso, foram frases muito pesadas. É engraçado porque ele fala várias vezes, eu não tenho ódio, eu não tenho rancor. Mas chama o cara de canalha, né? Eu tenho muito amor, não tenho ódio, mas aí ele faz um discurso que tem tudo menos amor. É estratégia. Sim, ele fala que sai sem ódio da prisão, mas o discurso dele não confirma o que ele está dizendo. É um discurso, 2 discursos, na verdade, de uma pessoa que acabou de sair da prisão depois de 580 dias. Tem que levar isso em conta também, né? Poucos têm a atitude de um Nelson Mandela, mas ele claramente cresce na polarização e vai se alimentar disso e vai apostar nisso. Pois é, vamos lá, vamos pegar as 2 perguntas de volta. Eu também tenho a impressão de que Lula sai maior, mas eu não sei se a gente está com a impressão de que o Lula sai maior, porque ele está 580 dias afastado da política, né? E a gente esqueceu do carisma imenso que o Lula tem. O Lula tem uma capacidade de aglutinar pessoas, de seduzir, que é muito grande. Então, repentinamente, a gente tem de volta no cenário político brasileiro uma figura como o Lula. É uma mudança de ventos. Ele é, de longe, o político mais talentoso, no sentido da arte, das ferramentas da política que o Brasil tem. Se ele vai sair maior, de fato, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco para ver. A coisa que ele cantou no discurso dele lá no ABC, lá em São Bernardo, no Sindicato dos Metalúrgicos, uma das coisas que ele falou é que a população tem que voltar para a rua, que a esquerda tem que voltar para a rua, sem medo, temos que fazer uma oposição ao presidente Bolsonaro, tudo mais. Ótimo. Se vai ser isso que ele vai fazer... Se essa é a estratégia, se ele quer partir para o enfrentamento, se ele quer forçar uma polarização, do ponto de vista eleitoral do PT, faz sentido, porque o PT tem algo entre 20% e 30% dos votos, Bolsonaro tem algo entre 20% e 30% dos votos, você garante o segundo turno aí.
para a democracia brasileira é provavelmente muito ruim. Porque você força os extremos, né? Você força o embate. Você repete Isso. o cenário da última eleição. Mas, 2018. do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores, faz sentido. A questão é a seguinte, Lula também está correndo um risco imenso, né? Ninguém tem conseguido levar multidões para a rua. A esquerda não consegue levar multidões para a rua há vários anos. 2013 não foi um movimento de rua promovido pelas esquerdas. Vou aproveitar isso que você está falando. Vocês não esperavam mais gente ali em volta do sindicato dos metalúrgicos ou não? Ali é pequeno. Eu acho que é cedo para a gente dizer. Eu acho que o risco que o Lula corre, se ele realmente sair partindo para clamar, chamar as multidões às ruas, é as multidões não irem, e aí a gente vai ver um Lula que saiu menor. Como aconteceu quando ele foi preso? Quer dizer, ele contava com essas multidões. E não aconteceu. E não aconteceu. E não aconteceu. Sim, que as multidões iam tomar o país. Não aconteceu nada disso. Não deixariam que ele fosse preso, né? A então senadora Gleisi Hoffmann falava muito isso, que também era presidente do PT na época. Essa impressão de que ele sai maior, eu li isso em vários lugares agora no final de semana, senador, será que também não é porque o Lula, por razões óbvias, tomou conta do noticiário no final de semana, das redes sociais, né? Oposicionistas e pessoas que apoiam o ex-presidente só falaram nesse assunto, as rodas de conversa. Tem até uma brincadeira que rolou nas redes sociais aí, que estava todo mundo já as pazes feitas, o Natal garantido, e vem o STF agora acabou com o Natal em paz das famílias. Será que não é uma falsa impressão de que ele sai maior? Eu tenho uma outra leitura. Qual é? Eu acho que ele sai maior por uma razão muito simples. Eu não sei se vocês se recordam que ele já tinha direito à progressão de regime de cumprimento de pena e ele não tem direito a recusar. Isso é uma garantia expressa na Constituição e no Código de Processo Penal. Isso é na execução penal. Ele tem que sair. Só que ele já discursava de dentro da unidade prisional falando, não saio daqui a não ser... Né? Justo, a não sair. E isso se concretizou. O Supremo veio e ele efetivamente não está saindo para um regime semiaberto. Ele está saindo efetivamente restituída a liberdade. E isso é um ativo muito grande para fortalecer, na minha modesta opinião. E eu acho que esse discurso, efetivamente, eu acho totalmente contraproducente quando você fala que você é contra o ódio, mas você dissemina o ódio. Eu acho que essa polarização, tanto para a direita como para a esquerda, isso me assusta demais. Enquanto cidadão, enquanto senador, eu fico muito triste quando eu vejo que... Vou dar um simples exemplo. Eu fui convidado pelo Ministério Público Federal para visitar 7 aldeias indígenas no Mato Grosso do Sul que estão sendo dizimadas. E eu vi dos caciques... Desculpa, o senhor faz parte da Comissão do Meio Ambiente. Eu sou presidente. E eu fui lá sem custos nenhum. Então, estrada de chão, o Ministério Público Federal extremamente atuante, a Universidade Federal de Dourados também, e os caciques, as pessoas lá sendo vilipendiadas, porque o agronegócio aplica o agrotóxico ali, vai para a população indígena e eles são febre, dor de cabeça, diarreia, vômito, estão sendo dizimados. E aí eu ouvi deles falando assim, poxa, nunca nenhum senador esteve aqui. Postei uma foto com a população indígena, fui execrado. Só porrada. Senador, aí você fala assim, eu não consigo entender isso. Queria fazer uma pergunta para o senhor baseado nisso. O senhor é de um partido que é a Rede, né? Partido, digamos, uma possível terceira via. O senhor é desse meio de campo aí, me corrija se eu estiver enganado. O senhor vê alguma possibilidade de essa hiperpolarização que está voltando, que as pessoas se cansem disso e que isso gere uma alternativa de centro para 2022, por exemplo? Algumas pessoas estão com esse otimismo, essa ilusão, talvez. Essa vontade, esse desejo de que isso possa acontecer. Você vê alguma chance? Eu espero efetivamente que isso aconteça, porque o extremo é muito ruim. Eu acho que nós temos que ter a sobriedade, a serenidade, o equilíbrio emocional para entender que o Brasil precisa alavancar a economia, nós precisamos gerar emprego e renda, nós precisamos restabelecer aquelas garantias constitucionais. Não basta você estar expresso na Constituição, por exemplo, no artigo 6º, que todos têm direito à saúde pública e as pessoas estão morrendo nos corredores. Quem seria essa pessoa? Eu ia perguntar que nomes seriam esses no centro? Eu acho que isso é um processo de construção. Eu acho que toda pessoa, todo político que
que vai muito para o extremo, ou para a direita ou para a esquerda, acaba não tendo legitimidade, vamos dizer assim, para postular essa. Mas existe um movimento no Congresso para criar esse... Eu não gosto de usar a palavra centro, porque lembro centrão. Mas... E que não tem nada a ver, a gente está falando de outra coisa aqui. Até porque é sempre bom a gente lembrar, centro não é uma... diferentemente de esquerda e direita, não é ficar no o centro é muito mais variado, né? Exatamente. Você tem de um centro liberal a um centro fisiológico. E são absolutamente distintos, embora nenhum dos dois esteja necessariamente posicionado à direita ou à esquerda, né? Fala-se muito no Luciano Huck, né? Você tem alguma opinião? Sobre ele ser essa alternativa, por exemplo? Eu sinceramente, eu acho que tem que ser uma pessoa que tenha uma articulação política no sentido positivo, saber transitar entre a Câmara Federal, o Senado, o STF, o Ministério Público Federal, sempre respeitando a autonomia dos poderes e que tenha gestão pública, né? Eu acho que essa capacidade de ser um bom gestor, um bom articulador, um bom político, eu acho que esse seria o melhor político, né? Aquele que tenha sensibilidade no fator social, mas que também não tenha uma visão no fator econômico que é preponderante, porque nós temos aí que fortalecer essa economia. Bom, eu não sei se seria a melhor opção. Lula saiu da prisão depois da decisão do STF de que uma pessoa condenada só pode ser presa após o fim dos recursos. Ele estava preso por causa da condenação em segunda instância no caso do Triplex do Guarujá. Lula também foi condenado, mas aí em primeira instância no caso do sítio de Atibaia. No sábado, movimentos de direita como Vem Pra Rua, MBL e Nas Ruas protestaram em algumas capitais contra a decisão do STF e a soltura de Lula. Eles querem que parlamentares agilizem a votação de duas PECs, que são as propostas de emenda à Constituição, que propõem a prisão após segunda instância. Tem uma na Câmara e uma no Senado. Senador, qual a chance dessas PECs serem aprovadas? Eu acho que há uma grande chance de ser aprovada. No que pese, nós temos que fazer uma reflexão sobre se é possível você alterar por projeto de emenda constitucional o que se está intitulando, como alguns juristas sustentam, uma cláusula pétrea, né? A presunção de inocência, ela tutela um dos principais bens jurídicos que o Estado brasileiro tem que proteger, que é a liberdade de ir e vir. E isso está expresso no artigo 5º, item 57, quando diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Bom, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição fala que não será objeto de emenda constitucional qualquer PEC que venha falar na forma de governo, no voto direto, nas garantias, nos direitos e garantias individuais. Como a presunção de inocência está no artigo 5º, que está no capítulo destinado às garantias individuais, o que se sustenta é que não pode uma PEC alterar essa garantia individual, porque é uma cláusula pétrea, ela é imutável, só poderia ser objeto com uma nova Constituição. Inclusive, o próprio relator, no julgamento dele, ele já antecipou o posicionamento dele. No que pese o presidente do STF também ter manifestado, falando que é favorável, obviamente. Então, mas eu acho que há um movimento no Senado muito forte para aprovar essa PEC. A discussão, não tenho dúvida, se aprovado, vai voltar ao Supremo para decidir se pode. E aparentemente, hoje no Supremo, a gente sempre que fala do Supremo, a gente tem que falar hoje. Aparentemente hoje, neste momento. Qual o Supremo, né? Porque, exatamente. Mas aparentemente a leitura que o Supremo faria hoje é de que esta seria uma PEC constitucional. Porque o ministro Toffoli diz que a interpretação dele é que o trânsito em julgado se dá no último momento ali no Supremo, porque é isso que diz o Código Penal. Não porque é isso que diz a Constituição. Se o Código Penal for alterado, isso muda. O Código de Processo Penal. Desculpa, o Código de Processo Penal. Então, porque aí a interpretação seria em que momento você considera a pessoa culpado. Como é nas primeiras duas instâncias que há, de fato, avaliação das provas,
Se há uma condenação na segunda instância, essa seria a outra interpretação. A partir dali, a pessoa já é considerada culpada, ela já não é mais inocente. Nessa leitura da Constituição, no fim das contas, é um pouco ler cartas de tarô, né? Ler borra de café no fundo Jogar da os búzios. xícara, exatamente. Mas a né? gente acerta mais jogando búzios. Mas a gente não pode esquecer nunca que de trocentas vezes, foram o quê? 6 vezes que o Supremo passou eu já por perdi isso as desde contas, 2010? viu? Muitas vezes. O Supremo já passou por essa discussão várias vezes e é sempre 6-5. Para um lado, para o outro, é sempre 6-5. Foram 3 vezes, não foram? Eu acho que foram 4. Se você contar 2009, também os casos 2000. pontuais, 2009, depois teve 2016. Sim. Depois teve 1 ou 2 vezes de casos pontuais do Lula. E agora essa de agora. Mas eu não me arrisco a dizer que foram 5, eu não sei. Deixa eu perguntar para vocês, na época que a Constituição foi feita, talvez fizesse todo sentido a gente ter tantas instâncias aí para que finalmente uma pessoa fosse considerada julgada. Em 2019, isso faz sentido? O que o senhor acha, senador? Olha, Rui Barbosa, que se tivesse vivo faria 170 anos, ele tem uma frase fantástica, que ele diz que justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Nós temos que fazer também uma análise do perfil socioeconômico da população carcerária brasileira. Eu não tenho dúvida que o Estado criminaliza a pobreza. O perfil socioeconômico é de pobres, afrodescendentes, Pois é, eu ia dizer semi-analfabetos. isso, né? Criminaliza a pobreza Isso. e a etnia. Etnia, perfeito. Então, por exemplo, eu lembro que quando a presidente Dilma reformulou um dos artigos do Código de Processo Penal, eu falei assim, meu Deus, foi expedido um alvará de soltura para a criminalidade. Por quê? Porque ela falava o seguinte, a mudança era, todos os crimes agora são afiançáveis, só não são afiançáveis. Terrorismo, nem lei de terrorismo o Brasil tem. Tortura e tráfico de entorpecente, crimes hediondos, lei de segurança nacional e racismo. O que não tiver nessas 6 categorias, todos são afiançáveis. Mas então por que as cadeias estão lotadas? De pobres, afrodescendentes. Não tem dinheiro Não para tem pagar dinheiro para fiança. pagar fiança, só Perfeito. por isso. Tampouco dinheiro para pagar advogado para ficar no Supremo Recorrendo. até... Eu não digo nem que seja para pagar fiança, porque o próprio Código de Processo Penal, no artigo 350, ele fala o seguinte, quando não for possível ao indiciado ou acusado pagar a fiança por motivo de pobreza, o juiz pode autorizar mediante condições. A verdade é que não há um olhar humanizador, sensível para essa população. E aí eu não quero fazer apologia. Uma falta de conhecimento, uma falta de acesso também Por isso que eu defendo a prisão efetivamente segunda instância. Porque se você falar em termos de quem causa mais prejuízo à nação brasileira, quando acontece aqui um furto, você tem uma vítima determinada. Agora, quando um político, por exemplo, dizia verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Sim. Então, qual o percentual da população brasileira que praticou, por exemplo, crime de corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, peculato, crime de sonegação fiscal, contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro? Ínfima ou nada. Esses colocam tem em um liberdade. E por isso aí, que a Lava Jato foi importante inicialmente. perfeito, não tenho dúvida. Eu morro defendendo a Lava Jato. Agora, ela também, nós temos que preservar a impessoalidade. Ela não pertence a uma pessoa. Ela é uma conquista da população O senhor brasileira. é a favor da CPI da Lava Toga? Assinei 2 vezes essa CPI. Eu acho que ninguém está acima de lei, mesmo porque uma comissão parlamentar de inquérito, conforme determina a Constituição Federal, ela tem o poder de apenas lançar luz sobre um fato concreto determinado, coletar provas de natureza objetiva e subjetiva e, ao final, remeter aquelas provas ao titular da ação penal pública, conforme determina o artigo 129.1 da Constituição Federal, que é o Ministério Público. Então, se houve um fato determinado e aquele fato tem repercussão na esfera criminal, o titular, o dominus litis da ação penal, por isso que com a Constituição Federal de 88, a função do Procurador da República é de extrema importância. Ele exerce uma função dúplice, dominus litis, que é dono da lide, dono da ação penal, mas também custos legis, fiscal da lei. Então, por isso que eu acho que ninguém está acima da lei. É óbvio, é perfeitamente possível. Se tem um fato concreto... Na teoria. E a Constituição de 88 também era um momento em que o Brasil tinha acabado de sair de uma ditadura. Perfeito. Então, é uma Constituição E que ela democratização. carrega muito no garantismo. Por isso vem esse artigo, essa orientação de que você só pode condenar após o trânsito em julgado, que é para você evitar
que se cometem injustiças. A Constituição Cidadã de 88, ela carrega muito nos direitos, nas garantias individuais e carrega muito nos direitos sociais também, porque é um reflexo de um período em que estávamos deixando, que é o período da ditadura. Eu não sei se hoje a realidade é a mesma. Eu acho que hoje, às vezes a gente está olhando um pouco a realidade de hoje com os olhos de 88, que já temos aí 30 anos para trás. Tem um argumento que o ministro Barroso faz, que eu acho que é um argumento muito pertinente, que é um argumento muito importante, que é o seguinte: os juristas brasileiros consistentemente se queixam quando o Supremo parte para ser uma corte que eles chamam de legislador, né? Mas que em essência é um Supremo que interpreta a Constituição. Gente, Constituição antiga só funciona se for interpretada pelos ministros do Supremo. Se você ficar levando, se os americanos hoje, não é só a tradição jurídica americana, britânica, alemã, etc., que faz da Suprema Corte americana uma Suprema Corte interpretativa. É questão lidando com o texto constitucional que foi escrito em 1780x, entendeu? Foi promulgado em 1787, 1788. Se você começasse a lidar com as questões do século XXI, literalmente em cima desse papel, não vai te entregar nada, a não ser que você interprete. Se o nosso objetivo é crescer como democracia, portanto, parar de ficar fazendo Assembleia Constituinte, abraçar essa Constituição e vamos emendar de vez em quando, mas vamos lidar com ela e vamos manter, que eu acho que deveria ser o que um país maduro faz, a gente vai ter que, em algum momento, reconhecer que o papel do Supremo Tribunal Federal vai ser onde interpretar, à luz dos tempos, o texto constitucional. O ministro Barroso, ele deu uma entrevista pra gente que está aqui no canal, que ele fala, eu falei com ele em Londres, no início do abril, mais ou menos, lá que ele estava participando do Brasil Fórum. E ele deu uma entrevista pra gente explicando exatamente isso, que ele chama de papel iluminista do vanguardista, do né, e tudo mais, né? Porque é o princípio liberal. É o princípio liberal. Eu, por exemplo, eu já tive alguns atritos, entre aspas, no Senado, quando eu critiquei alguns senadores que falam na postura do Supremo, que o Supremo, entre aspas, legisla. Eu falo, olha, ele não está legislando. Ele está atuando, porque isso também é uma premissa constitucional. O judiciário não pode se eximir de dizer o direito. Então, se o Congresso, principalmente se o Senado, se apequena, não enfrenta pautas ou assuntos... Concordo inteiramente. Vou dar um exemplo. Na população LGBTI, todos os direitos que você puder imaginar, direito à adoção, casamento, no momento imposto que o Congresso de renda, se recusou a se posicionar, aí o Supremo tem que falar. Tem que falar. Então não é uma questão que ele está legislando. O direito ele é comportamental. Então se o Senado ou se o Congresso como um todo, ele coloca por debaixo do tapete pautas relacionadas a costumes, por exemplo, não quer enfrentar o problema, é o que tem ele está acontecido. Transferindo ao Supremo dizer o direito, porque essas relações acontecem. Então, aliás, é exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. O casamento igualitário nos Estados Unidos também foi dado pela Suprema Corte, porque o Congresso se recusou a se... Por isso que a gente tem visto pautas como legalização das drogas, aborto, casamento homoafetivo serem decididos Agora, pelo isso Supremo. é a coisa que mais irrita a base do Bolsonaro, a direita, os conservadores, é esse suposto ativismo do Supremo. Tanto é que o Bolsonaro já falou em várias ocasiões que está só esperando o Celso de Mello se aposentar no ano que vem e depois em 2021 é o Marco Aurélio para colocar um ministro terrivelmente evangélico, como ele já anunciou, que tudo indica vai ser o André Mendonça, pode ser o Marcelo Bretas também, André Mendonça é o AGU, né? E o juiz Marcelo Bretas. Em 2021 vem outra vaga, pode ser o Sérgio Moro, por que não? Porque a direita está muito incomodada com isso, por achar que a visão deles é um pouco diferente. É dizer o seguinte, quando o Congresso deixa de decidir sobre um tema, ele não está se omitindo, ele está decidindo não decidir, que é diferente. E aí vem o Supremo e entra. Então, o que a gente vai ver nos próximos meses, certamente, é uma reação da direita, dos conservadores, do governo Bolsonaro, também na arena do Supremo.
embora, Zanini, aí eu faria uma pontuação que é o seguinte, é isso mesmo que eles falam. Tem um outro candidato que, embora não terrivelmente evangélico, que é o Ives Gandra Filho, né? Isso. Que é terrivelmente católico. Isso. É o pai do Ives Gandra. Exatamente. Ligado ao Opus Dei e tudo mais, mas que no fim das contas, nessas questões de comportamento, eles se encontram, né? Sim. Mas aí tem uma certa hipocrisia por lado dessa direita, que é o seguinte, não é que eles estejam se queixando do Supremo interpretando, porque a gente tem uma Constituição que é uma Constituição fundamentalmente liberal do ponto de vista dos direitos fundamentais do indivíduo. Profundamente liberal. E, embora finjam ser o contrário, essa é uma direita iliberal. Com algumas exceções Apesar de pessoais. se Talvez dizer na liberal. questão econômica eles tenham um discurso liberal. Só na questão econômica. É só. Só. Direito, sim, Só. Então o problema deles não é que os ministros do Supremo estejam interpretando. É que eles estão interpretando contra o que eles acham. pelo lado do liberalismo. E não na questão do comportamento, né? E Eu vou te dar um exemplo. Você me perdoe. Eu acho assim, eu vejo extremamente com preocupação o momento que está. Porque é muito cômodo você vir. O comportamento é fundamentalista, retrógrado e de violador. Para você conseguir conquistar direitos no Brasil é muito difícil. Agora, para perder é muito fácil. Eu fui relator na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, de um projeto de lei de um senador que queria acabar com a participação das mulheres nas eleições. Nós temos uma lei. Acabar com o voto feminino, é isso? Não, ele queria acabar, porque tem uma lei que... 30%. que na verdade, até isso nós somos um pouco preconceituosos, né? Isso eu rompi lá na CCJ, porque todo mundo fala dos 30%. Na verdade, a lei ela estabelece 30% para um gênero e 70% para o outro. Nós podemos ter um partido que põe 70% para mulheres e 30% para homens. Sim. Isso nunca acontece. Na verdade, a lei estabelece que um gênero tem que ter no mínimo 30%. Isso. Ponto. Então, só que aí já se batizou que é para as mulheres os 30%. E não é. Então ele queria acabar com isso. E aí a ministra Rosa Weber, até o ano passado que conseguiu, porque tinha a disposição desse percentual, mas não tinha o fundo eleitoral. Então ela falou, não, se tem que ter, tem que dar fundo eleitoral. Perfeito, maravilha. Tanto é que aumentou sensivelmente. E você falar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, isso é na Constituição. Porque isso, infelizmente, não é uma igualdade que nós temos hoje no Brasil. É uma violação, e se eu pudesse ter, eu faria até uma retrospectiva desde a licença maternidade. Mas eu acho interessante uma coisa que você falou, que a gente estava conversando nos bastidores, dos votos. Então, eu fui o relator e eu falei, não, pela rejeição. Para minha surpresa, o autor votou, só teve 2 votos. O do autor e de uma mulher, uma senadora que votou para acabar. A gente vai falar mais na frente de uns projetos de lei que são nós temos projetos atualmente lá, olha o nível que nós estamos. Projeto para acabar com a possibilidade de aborto no Brasil. Gente, o abortamento mais no de Brasil... né, senador? Gente, mas em pleno século XXI... Mas isso mas isso que eu estou falando. Mas esse é o retrato. Inclusive, é o retrato de um comportamento fundamentalista. Proibição, inclusive, para aborto por estupro. Né? Vamos só continuar aqui, que a gente tem uma pauta mais um pouquinho para frente de uns projetos de lei aí que são, enfim, um pouco bizarros. O Bolsonaro fez apenas 2 tweets em relação ao Lula. No primeiro, no sábado, disse que não era para dar munição ao canalha, que momentaneamente está livre, mas carregado de culpa. E no domingo disse que não responde a criminosos que por hora estão soltos. Não criticou em nenhum deles a decisão do STF. Senador, essa para o Fábio. Por que o Bolsonaro está pisando em ovos com o STF? Porque ele está numa love relationship com o Toffoli, né? Ele e o Toffoli deram match. Eles estão... O Toffoli deu uma decisão muito importante para o clã Bolsonaro, que foi a que interrompeu a investigação sobre o Flávio Bolsonaro, filho dele, o famoso caso Queiroz. O Toffoli está manejando essa relação com o Bolsonaro de maneira muito... até diria hábil, do ponto de vista do Toffoli. E o Bolsonaro, de uma certa maneira, é devedor do Toffoli por essa decisão do caso Queiroz. Então, ele evitou bater de frente com o Supremo. Ele deixou o seu entorno, né, alguns aliados e até os filhos fazerem críticas à decisão, mas ele mesmo se resguardou. O fato é que ele tá muito pisando em ovos. O vídeo das hienas, né?
O vídeo das hienas foi uma coisa, mas foi anterior à decisão da segunda instância, né? Foi. Ele é uma coisa mais conceitual e não era direcionado especificamente ao Supremo, né? Ali ele botava todo mundo, né? Botava até nós aqui, imprensa, ONU. só faltou botar nosso nome ali. ONU, até a ONU, né? Tinha um tal de, não sei o que, sensata, via sensata, né? Que ninguém entendeu direito, mas enfim. Mas ele está muito, a relação dele com o Toffoli está institucional, aparentemente. Agora, até quando vai durar isso também não dá pra saber, com essa decisão do Toffoli, tem mais de 700 casos aí que estão parados, né? As investigações estão paradas e agora, para o dia 20, dia 21, está previsto que o Supremo vai voltar a discutir o uso dessas informações sigilosas aí por esses órgãos de fiscalização, que é COAF, Receita Federal, Banco Central, se eu não estou enganada. É nisso que o Bolsonaro está mirando, já olhando para esse dia dessa discussão no Supremo? Eu acho que sim. Eu acho que ele não está querendo provocar, porque ele tem muito interesse, por causa do Flávio Bolsonaro, nessa decisão. Que, aliás, eu estou muito curioso para saber o que o Supremo vai decidir e talvez não decida. É uma pauta tão sensível essa que a possibilidade de, enfim, ser adiado o julgamento, alguém pedir vista, é muito grande. É uma pauta muito... É um fio desencapado muito grande. Agora, eu estou muito curioso para saber qual vai ser a decisão e claramente o Bolsonaro está deixando de cutucar. Até porque eu acho que essa questão do Flávio, ela é bem mais complexa. O ex-ministro Bebiano esteve aqui e ele deixou claro para gente que o Queiroz é amigo do presidente. O Flávio obedeceu ao pai. Então, isso daí pode chegar no presidente de uma forma bem mais... Agora, tem duas observações que eu acho que vale a gente falar, que vale a gente fazer. Uma é institucional, que é o seguinte: a questão de COAF, a questão de você ter modelos para que o Estado dispare um gatilho para a investigação de possíveis crimes financeiros, isso é uma exigência da OCDE. Brasil na OCDE tem que ter, não é opção. E, teoricamente, esse é um governo que diz que é prioridade o Brasil ir para a OCDE. Então, esse é um ponto. Isso aí, para a OCDE, tem que ter. E isso não é quebra de sigilo, como o Toffoli está falando, tudo mais. Isto é uma ferramenta que tudo quanto é democracia moderna é um mecanismo de controle. Exatamente. Né? Que é a forma... Contra a corrupção. Contra a corrupção, contra terrorismo, contra narcotráfico. Exatamente. Isso é uma coisa que surge em 2001, quando se percebe, depois do 11 de setembro, que a maneira de você atacar o grande crime organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas, terrorismo, etc., é através do combate à lavagem de dinheiro. E rachadinha, né? E o COAF não faz juízo de valor. As pessoas às vezes não entendem e acham que o COAF está ali para investigar ou para julgar. Não, o COAF é um alerta. Opa, tem alguma coisa estranha alguma aqui. Coisa estranha aí. Investiga isso aqui. O COAF é só um sinal de alerta. O segundo ponto que eu ia chamar a atenção é o seguinte: a rachadinha do Queiroz é só o topo da coisa, né? Toda a relação que a gente não compreende ainda da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro passa por Fabrício Queiroz. E aí, esses vazamentos que aconteceram entre o final da semana retrasada e início da semana passada, de áudios do Queiroz, todos os indícios são de que quem fez esse vazamento foi ou o Queiroz, ou o advogado do Queiroz, ou ambos, e são recados para o Bolsonaro: estou me sentindo abandonado. E a gente viu no episódio da Receita Federal, lá no porto de Sepetiba, né? Quer dizer, o quanto a influência que esse grupo miliciano tem e está tentando se articular para ocupar posições chaves no governo. Por que uma milícia tem interesse num porto? É para facilitar ou entrada ou saída. Entrada de armas, saída de drogas. Só para a gente terminar, fechar esse bloco de discussão Lula, STF e tal. Mara, você acha que o Lula vai conseguir unir a esquerda, vai conseguir chamar Ciro para o lado dele, enfim, todas as lideranças aí que têm alguma projeção? Eu acho que para organizar a esquerda, ele vai ter que chamar o Ciro. Agora... O Ciro tá pistola. O Ciro tá pistola. Mais que o Lula. A gente tem uma entrevista com o Ciro, eu estive lá recentemente em Fortaleza conversando com ele, e ele fez ataques duríssimos ao PT.
ele tem que passar por ali. Hoje, no Valor Econômico, tem uma matéria bem na capa do jornal dizendo que o Lula já teria procurado. Eu falei com uma fonte na sexta-feira ligada ao Ciro e falei, olha, parece que o ex-presidente vai atuar nos bastidores e tal. E essa fonte falou assim, Lula nos bastidores? Então é outro Lula que está saindo. Deixa eu só aproveitar que a bola está com a Mara. Dólar subiu, bolsa caiu, Lula fez, enfim, vários ataques aí a esse pacote econômico do Guedes. Qual é o efeito a longo prazo do Lula se opondo Então, o dólar esse pacote? Subiu e a bolsa caiu na sexta-feira. Teve o efeito Lula? Um pouco, mas o grande efeito desse movimento é mais um efeito técnico. O dólar, por quê? Porque esperava-se uma entrada, uma enxurrada de dólares entrando no país com a cessão onerosa, que não se confirmou. Então, muitos gestores que estavam esperando essa entrada de dólares, estavam com posições, acreditando que o dólar ia cair, tiveram que desmontar essas posições. E isso deu uma puxada do dólar para cima. E a bolsa bateu os 109 mil pontos, ela teve uma alta muito forte, então era esperado ter uma realização. O Lula pode ter contribuído? Sim, pode. Alguns analistas acham que pode, mas muitos atribuem isso mais ao movimento técnico. Agora, o que isso pode efetivamente mexer nos preços dos ativos? Primeiro, as PECs que o ministro encaminhou andar no Congresso. Parece que isso pode atrasar muito com essa interferência mais direta do ex-presidente Lula. E isso sim, isso altera o preço dos ativos. Outro ponto que pode alterar a questão da suspeição do juiz Moro. Então, isso daí pode, porque aí de fato vira um Lula livre. Porque por enquanto é Lula solto, não é Lula livre. Exatamente. E aí isso para os mercados não que aliás deve ser semana que vem também, né? Pois engano, isso daí... A previsão é que sim, a semana que vem o CTF vai estar movimentado. Isso daí tem um poder de mexer no preço dos ativos. Por enquanto, são esses dois canais de transmissão, quer dizer, como isso vai afetar as PECs e como. Agora, no restante, quer dizer, ainda você tem ali na conexão Faria Lima Leblon, que é onde ficam os hedge funds e tal, ainda um otimismo com esses números da economia que começam a aparecer, que embora ainda muito pequenos, para uma economia que ficou tanto tempo naufragada ali, é um alento. Eles ainda estão mais focados nesse Pedro, você queria falar alguma coisa? Eu te interrompi. Não tem problema. Eu queria fazer só uma observação a respeito do Ciro, só para a gente não esquecer Claro. uma coisa. Ciro foi um dos ministros da Fazenda do Real, foi do governador do Ceará, foi para os Estados Unidos estudar para se preparar para ser presidente da República. Ele é tipo Leonel Brizola. Ele tem o projeto de ser presidente da República. Apesar dele ter dito aqui que nesse momento não. O objetivo fundamental de Ciro Gomes é ser presidente da República. Ele se preparou para isso, se preparou bem, se preparou mal, se é boa ideia, se não é boa ideia, isso é o eleitor que tem que decidir. Agora, o objetivo de Ciro Gomes é ser presidente da República. E ele já assumiu. Ele E tem na mais de entrevista 60 que eu anos de fiz idade. lá em Fortaleza, ele assume isso. E está em campo. já. Ele tem mais de 60 anos de idade. 2022, 2026... 2030. Essas são as eleições que ele tem. Lula quer um presidente do PT. Não é compatível. Até porque você não pode prometer para o Ciro, não, você vem de vice e você vai na outra. Porque quem for eleito em 22 vai ser candidato à reeleição. Entendeu? Aí sobra para o Ciro 2030. Não vai acontecer. Não existe esta aliança, a não ser que o Lula se vira e fala, não, você é o candidato. Aí sim, só que isso não vai acontecer. Se não acontecer agora que o Lula estava preso, né? Exatamente. Não vai acontecer. Pois é. Eu quero voltar só um momento das PECs do Guedes. Claro. Eu não vejo que isso vá passar, mesmo porque elas mexem com... são PECs extremamente sensíveis, tem pontos
extremamente polêmicos. Os senadores, pelo menos lá no Senado, eu vejo o ano que vem é um ano eleitoral, principalmente eleições municipais. Você tem Cortar pontos... um quinto dos municípios brasileiros, né? Isso aí é um super bode na sala que colocaram. Colocar. Isso aí não Justo, passa de jeito perfeito, nenhum, né? perfeito. É um bodão. Você tem o próprio pacto federativo, quando você tem lá no artigo 198, parágrafo 2º, quando ele fala que 15% da receita corrente líquida tem que ser aplicada na saúde para a União, 12% para o Estado e 15% para o município. Acabar com isso e transferir, se hoje isso já não é cumprido, você imagina se quando você deixa isso e transfere. Essas são pautas que daqui a talvez 3, 5 anos tem alguma chance de ser aprovadas. É muito parecido com o que aconteceu com a Previdência. A reforma da Previdência, para ser aprovada, era quantos anos levou-se de debate, convencimento, até que houve um quase consenso nacional, inclusive até com parte da esquerda, de que precisava aprovar. E mesmo assim demorou um ano, foi diluído e tal. Essas PECs agora, desindexação, desvinculação... Extinção de fundos. Não estou nem falando de município, que isso aí não existe, mas é muito complicado. Realmente Desindexação do são muito BPC, sensíveis, por né? exemplo. São muito sensíveis. É muito complicado. Agora, eu acho que quando você falou no Ciro, eu sinceramente, eu não sei, eu não conheço o Lula, nunca tive contato com ele, absolutamente, mas eu acho que se a esquerda ela for um pouco sensata, e aí eu estou me colocando assim, totalmente independente, tudo bem? Eu nunca fui político, eu estou sendo muito transparente com vocês. Eu acho que se ele for um pouco sensato, esse projeto pode ser de adesão por exemplo, ao Ciro. O problema é que eu não... Sensatez, a via sensata. Eu acho que a preocupação é com o atual presidente. Então, eu acho que os fins justificam os meios. Mas será que essa esquerda... Se a gente está falando de sensatez... Essa esquerda consegue ser tão pragmática? Eu acho que ela deve ser. Mas, senador, aí eu discordo do senhor. Se a gente está falando de sensatez, porque a preocupação é termos um presidente de extrema-direita, eu acho que Ciro Gomes também não é um candidato, não. Um candidato que pode unir da centro-direita até a esquerda, extrema-esquerda, evidentemente, não entraria. É um candidato de centro. Bom, gente, se está difícil entender o que acontece, o que vai acontecer no Brasil, imagina na Bolívia. A Bolívia é a grande incógnita na América Latina. O Evo Morales, que estava no poder há 13 anos, renunciou ontem à presidência da República. Não só ele, renunciaram também o vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado. A história toda começou com as eleições presidenciais. No último dia 20, os bolivianos votaram para presidente, a contagem de votos foi interrompida e Evo Morales anunciou que ganhou a eleição. Então começaram os protestos de rua e ontem veio a notícia de que a Organização dos Estados Americanos confirmou que houve fraude na contagem dos votos. O Evo Morales disse que convocaria novas eleições, mas não adiantou. Os protestos aumentaram, colocaram fogo na casa da irmã de Evo e o comandante do exército sugeriu que ele renunciasse. O ex-presidente deixou o país ontem à noite. A casa dele foi saqueada. A esquerda brasileira, inclusive o Lula, está falando que é golpe. O que a gente tem de informação da Bolívia? Foi ou não foi golpe? Foi o golpe do golpe, né? Vamos lá. A gente tem muito pouca informação e as margens de interpretação são muitas. Vamos partir do princípio, e eu estou... No momento, eu tenho a impressão de que o que está acontecendo na Bolívia configura, sim, um golpe de Estado. Tá? Quando a gente fala em golpe de Estado... Agora, o que a esquerda brasileira está falando... Eu sempre falo daquela coisa, né? A gente tem uma direita extrema que pensa no século XXI e uma esquerda que ainda está ancorada em 1930, 1960. O que a esquerda brasileira está hoje falando é que houve um golpe militar no momento que o comandante do exército boliviano recomendou a renúncia do presidente da República. Evidentemente que comandante do exército obedece ao presidente da República, ponto. Não faz recomendação de renúncia, isso não existe. Sim. Agora, a gente tem que levar em consideração o que motivou as renúncias em cascata. Porque o Evo renunciou, o vice-presidente renunciou, o presidente da Câmara renunciou, a presidente do Senado renunciou. Ao todo, já se contam mais de 40 renúncias em todos os níveis. E o que motivou, o que todas as pessoas estão falando no caso, o irmão do presidente da Câmara dos Deputados foi sequestrado.
Você tem casas incendiadas, episódios inúmeros de violência, e não é a recomendação do comandante do Exército, mas esses vários fenômenos, esses vários episódios que fizeram com que as pessoas, não, peraí, eu saio, eu deixo o cargo. Então, o que eu acho que a gente deveria começar a observar, e isso é um ponto de atenção para o Brasil é muito mais forte institucionalmente que a Bolívia. Mas, aparentemente, o que aconteceu na Bolívia, e tem tudo a ver com essa nova direita mundial, é um golpe de Estado miliciano. Quem provocou o golpe de Estado foram milícias paramilitares de extrema-direita, e o que a culpa, a responsabilidade que o exército boliviano tem é uma responsabilidade de omissão. No momento que viu o caos instaurado, se virou e falou, não vou para a rua. Se virem. Eu concordo com você e acho também que a gente não pode focar num ponto que para mim é assim, substancial, que é a violação de direitos humanos. Eu acho inaceitável esse tipo de violência. Então, por exemplo, você pegar a prefeita lá, foi agredida, a presidente do TSE também foi presa. Quer dizer, a violação de direitos humanos ali, ela está muito forte e impregnado com esse comportamento de direita E isso é uma coisa importante. E outra coisa, a pluralidade, a alternância de poder também é uma coisa que eu particularmente sou muito favorável, né? Ele está 13 anos... É muita coisa, né? Eu acho muita que ele coisa. provocou muito da situação. Ele- Acho que não tem dúvida que é um golpe, porque o mandato dele foi interrompido, ponto final, isso é golpe. Agora, Sob ameaça de violência, né? Exato. O que levou a essa situação, né? Com perdão do palavrão, narrativa, o que essa narrativa está colocada de que o Evo é apenas uma vítima do que aconteceu, acho que é um pouco simplista. O que levou a essa situação sem querer justificá-la? O Evo mudou a Constituição para concorrer a um terceiro mandato. Concorreu, ok. Aí o Evo queria um quarto mandato. Ele chama um plebiscito, o plebiscito diz não, você não pode, e ele ignora o plebiscito e se candidata, porque o judiciário é aparelhado por ele. Aí ele se candidata e aí há uma apuração de votos completamente esquisita, com altíssimos sinais de fraude, que ele decide para enfrentamento também. E aí isso gera uma reação do outro lado e deu no que deu. Então, é uma situação em que, lamentavelmente, porque a Bolívia ela tinha um simulacro de estabilidade. O Evo, ele foi um presidente que, de uma certa maneira, ele deu uma estabilidade ao país, porque antes do Evo, você tinha presidentes que se sucediam a cada 2, 3 anos. Conseguiam chegar aos 50% você tinha uma rotina de presidentes que caíam e subiam ali a cada 2, 3 anos, se tanto. Ele dá uma estabilidade institucional ao país durante uma década, ele faz uma gestão econômica boa, responsável, o país cresceu. Tanto é que ele era um bolivariano mais ou menos, ele era um bolivariano mais responsável e tudo mais. Reduziu pobreza, mas ele aparentemente, na hora H, ele se encantou pelo poder e não soube preservar a institucionalidade de um país em que as instituições sempre foram frágeis. Isso é um ponto importante, porque no fim das contas o que o Evo fez foi imitar Hugo Chávez, né? E aí Até certo ponto. Eu digo no sentido de vou ficar improvisando métodos para me perpetuar no poder. Nesse sentido apenas que eu estou fazendo a comparação. Até porque as milícias na Bolívia são de direita, as milícias na Venezuela são de esquerda, né? São favoráveis ao regime. Quer dizer, as diferenças são muito importantes. Agora, nesse ponto, a esquerda vive reclamando de... Quando a gente faz comparações que eles consideram forçadas entre direita e esquerda, mas tem um ponto que, de fato, é fundamental a gente levar em consideração, que é o seguinte: houve um momento ali em meados do segundo mandato em que o Lula estava nos píncaros de popularidade, a economia estava ótima, discutiu-se pesadamente no PT uma emenda constitucional de terceiro mandato e o Lula disse não. Exato. Quer dizer, isso é um mérito inegável do Lula. A gente tem aqui, nesse debate democracia não, o PT foi inacreditavelmente corrupto. Até porque existia uma quantidade de dinheiro circulando no Brasil no período do governo Lula que jamais tinha havido antes por conta do ciclo de commodities. Então, o PT tem imensa responsabilidade pela maneira como se desmontou o governo petista por conta dessa corrupção. Agora,
O PT, nesse sentido de preservação da institucionalidade, ele foi um partido que governou de forma absolutamente democrática. Muito diferente do governo atual, que consistentemente flerta com o discurso de golpe. Sim. Consistente. Gente, a gente falou de polarização agora há pouco. Com a soltura do Lula nesse final de semana, claramente já deu para perceber que o debate esquentou nas redes sociais. Os mais radicais de qualquer lado, esquerda e direita, ficaram mais radicais, apesar de que eles nunca acham que são radicais, né? Olha como foi a volta do ex-senador do PT, Lindbergh Farias, no avião. Ele estava voltando de Curitiba. Ele é ladrão! Ele é ladrão! Ele é ladrão! Aí vem aquela pergunta, qual é o limite no debate público? Vale tudo para ganhar uma discussão? E quando quem ataca os filhos do adversário? Aconteceu isso com a deputada Joyce Hasselmann, que chegou a chorar no plenário na semana passada. O filho dela, de 11 anos, recebeu imagens bizarras da mãe. A Manuela Dávila, numa carta de apoio a Joyce, contou que que uma pessoa chegou a bater na filha dela, que tinha apenas 45 dias por causa de diferenças políticas. No extremo de tudo isso, teve a agressão do jornalista Augusto Nunes, ao também jornalista Glenn Greenwald, do Intercept. Isso aconteceu ao vivo na Jovem Pan. O Glenn chamou Augusto de covarde depois que ele publicou um tweet questionando quem ficaria com os filhos adotivos dele, com o marido, o deputado Davi Miranda do PSOL, enquanto o casal trabalhava. Só para a gente recapitular, o Augusto Nunes já tinha feito essa provocação, esse ataque grotesco ao Glenn. O Glenn foi convidado para o Pânico, chegou lá, não sabia que o Augusto Nunes ia participar, assim mesmo concordou de participar do programa. Quando o Glenn confrontou o Augusto com esse ataque que ele tinha feito, o Augusto quis minimizar, disse que foi uma ironia. O que, obviamente, é um absurdo, porque você não faz isso, não é uma ironia, isso é um ataque. Senador, as pessoas estão perdendo o limite do bom senso, isso já foi perdido e a gente não consegue mais achar. Thomas Hobbes, Leviatã, o homem é mau por natureza, o lobo do próprio homem. Eu sofri isso na minha pele. Eu, com todo respeito, essa fala ali de quem fica com os filhos, eu tenho um filho e estou na fila para outro. O senhor tem um filho de 4 anos, né? Ele fez 5 agora. 5 anos. Eu queria ver se fosse uma relação heterossexual em que os Jamais dois... aconteceria. Jamais aconteceria. Está questionando que os dois estão trabalhando? Peraí. Olha, vai um desabafo. Depois da fala com o ministro da Justiça, no qual eu fiz uma ponderação técnica, eu enalteci a Lava Jato, falei que foi um divisor de águas, falei que eu fui usado pelo Estado por 27 anos como delegado, infelizmente para agir só contra pobre afrodescendente semi-analfabeto, e que a Lava Jato me inspira e me inspirou, e eu fiz só uma análise à luz da Declaração Universal de Direitos Humanos, falando que todo ser humano tem que ser julgado por um tribunal isento e imparcial, falando no Código de Ética da Magistratura, falando no Código de Processo Penal, no artigo 254, na própria Constituição Federal, que o juiz tem que estar a paridade de armas, o que é imparcialidade, que isso que fortalece a democracia. A minha fala foi simplesmente técnica, falando sobre se haveria ou não quebra do princípio da imparcialidade. Eu fui ameaçado de morte. Eu recebi um vídeo, um áudio que viralizou no meu estado. As pessoas estão perdendo a noção. Você pode não concordar com minha posição enquanto senador, mas isso não te dá o direito de você falar que você vai quebrar meus dentes, que você vai me matar, que você vai ofender minha família. Na sua carreira como delegado, eu você nunca recebeu... fui, 27 anos como delegado e 20 anos como professor de Direito Penal e Processo Penal, eu nunca fui ameaçado. Nunca eu tive que trocar meu celular. Depois dessa fala, na Comissão de Constituição e Justiça, eu passei a ser ameaçado. E não foi uma ameaça simples, não. A pessoa se identificou, está respondendo o processo e vai responder. As pessoas elas têm que entender que essa liberdade de expressão dela ali, ela não dá direito a você cometer crime. Existe crime de ameaça tipificado no artigo 147 do Código Penal. Existem várias tipificações: injúria, difamação, calúnia. Você não vai sofrer censura prévia, mas você vai ser responsabilizado por aquilo que você diz. Perfeito. E isso é um ponto que é importante e a mim dá um certo desespero esse tom de discurso do Lula, justamente porque esse tipo de comportamento é um comportamento que não vem da esquerda, só vem da direita.
esse tipo de ameaça envolvendo família, envolvendo criança pequena, a gente não vê militância de esquerda mais radical fazendo esse tipo de comportamento no Brasil. E, no entanto, quando da esquerda parte-se para um discurso de polarização, de rompimento, você legitima e fortalece justamente esse outro lado, que é mais radical. Esse é o posicionamento. A deputada Joyce... Mas só uma coisa, quero voltar só um pouco, porque teve um episódio bastante importante ali que o senhor foi protagonista, quando o senhor fez um questionamento muito contundente ali no dia da sabatina do Augusto Aras, porque ele tinha assinado um termo que ele naquele dia acabou dizendo que não tinha nem lido, né? Mas reafirmando, por exemplo, que casais são formados apenas por casais heterossexuais, e foi uma fala muito forte a sua. É muito significativo que o Augusto Aras tenha esse tipo de comportamento, não é mesmo? Claro, a Constituição Federal, o Ministério Público é uma instituição que eu admiro demais. Acho que é um guardião do Estado Democrático de Direito, da espinha dorsal na nossa democracia. E lá, ela tem 3 princípios. Ele é indivisível, ele é único. Então, ele está ali para preservar isso. Então, ele não é funcionário de ninguém. Então, um procurador-geral da República... Não deveria, pelo menos. Não deveria. Assinar uma carta da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, reconhecendo que no Brasil o conceito de família só ocorre nas relações heterossexuais. A carta também estabelece cura gay. Ou seja, ele fala o paciente. Que é proibida pela associação. Claro, em 1999, o Conselho Federal de Psicologia falou que isso não é homossexualidade, não é doença, não é distúrbio, não é perversão. Quer dizer, como que uma pessoa que está almejando ser o guardião da Constituição Federal, eu espero que ele tenha como Bíblia a Constituição Federal. Que ele saiba que a função do Ministério Público é proteger. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover a dignidade da pessoa humana. Isso está também no artigo 3º da Constituição. Também é cláusula pétrea. Que também é cláusula pétrea, que tem que guardar, combater qualquer tipo de discriminação. Onde já se viu, abre alas no artigo 5º, fala todos somos iguais perante a lei, independente de raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual, pessoa com deficiência, e você vai falar que no Brasil, em pleno... Isso já tem decisão, o Supremo já pacificou isso. O Conselho Nacional já disse, eu sou casado, eu tenho a certidão de casamento. O que minha família é diferente de qualquer outra pessoa? Né? Então você vê isso de uma pessoa, é um ato de violência, porque existe a violência real, mas existe a violência simbólica que dói tanto quanto ou mais. O senhor acha que, por exemplo, um posicionamento desse, como, enfim, nessa carta, acaba instigando as pessoas que têm essa mesma opinião? Eu acho que sim, e eu tenho uma percepção de que, infelizmente, a postura do próprio presidente da República, ele legitima, entre aspas, aquilo que muitas pessoas efetivamente pensam. Estimula, o Brasil né? é preconceituoso, misógino. E Perfeito. eu queria chamar a atenção... Ela se sente legitimada a cometer tipos de... E eu queria chamar a atenção para esse paradoxo. Eu trabalhei muito tempo na pastoral com crianças e eu dava plantão na Praça da Sé, cuidando de crianças que ficavam na rua para que elas... Eu passava noites lá, a gente dava coisas para elas desenharem e tal, para que não fossem assediadas por traficantes, enfim, para que não ficassem crianças sem família, sem nenhuma proteção, sem nenhum cidadão de bem procurando. Quando você a tutela do Estado, nega a essas crianças o direito de ter uma família, isso são 2 é homens ou 2 mulheres, absurdo. Isso porque não é só ter pai e mãe, vai ter uma família, vai ter avô, vai ter avó, vai ter tio, vai ter tia, vai ter primo, é uma família. Vai ter ceia de Natal, vai ter festa ceia de Natal. Você negar a essas crianças e dizer que é um movimento de juízes católicos... Olha, Deus deve estar lá em cima falando assim, eu não tenho nada a ver com isso. Nesse dia, o Glenn Greenwald, ele confrontou o Augusto Nunes justamente com essa questão. Você quer que os meus filhos sejam tirados da família e voltem para um abrigo
para perderem, enfim, os pais, o convívio da absurdo, família. É uma coisa assim. É realmente um absurdo. Agora, deixa eu só fazer uma Claro. observação de uma única frase. Agora, por outro lado, Magno Malta não foi eleito e o senhor foi. Muito bem lembrado. O senhor sabe que eu escrevi uma coluna na Folha falando justamente sobre isso, essa questão do, né, eu acho que é muito simbólico que um senador com o perfil do Magno Malta, que a gente sabe que tem um histórico de declarações homofóbicas, fora uma série de outras coisas, tenha perdido uma cadeira justamente para um senador que é o único assumidamente homossexual? Eu espero que a população, agradeço imensamente a população capixaba. Mas isso é uma escolha que a população capixaba Sim. claramente fez. E eu espero corresponder dentro daquilo que num Estado laico, mas preservando todas essas garantias constitucionais de forma bem isenta, bem... um olhar mais humanizador, né? Eu acho que eu tenho uma veia muito voltada para o social, assim. Eu acho que a capacidade de você ter, de se colocar na dor do outro, eu acho que o que me motiva a estar no Senado. Claro, mas independentemente das características do senhor, o que eu queria dizer, o que eu tentei dizer, na verdade, é o fato de uma quantidade maior de eleitores capixabas terem escolhido um candidato que é assumidamente homossexual, que não esconde essa parte da identidade dele para ter um ganho político, em detrimento de um outro candidato que tem base eleitoral, num ano que favoreceu muito a direita. Sim. Apoiado pelo presidente. Apoiado pelo presidente eleito. Isso diz alguma coisa a respeito da população. A respeito dos critérios do eleitor, ao menos no Espírito Santo. Dá uma certa esperança, né? Eu acho que sim. Bom, se é verdade que o brasileiro precisa ser estudado, o legislador brasileiro precisa ser estudado pela NASA, de preferência no espaço. De preferência com passagem só de ida. Não estou falando do senhor não, tá, senador? Existe uma conta no Twitter, @proposições, que garimpa as propostas mais inacreditáveis de vereadores, deputados estaduais e federais e senadores brasileiros. Só um exemplo. No Rio Grande do Norte, o deputado estadual Sandro Pimentel, do PSOL, criou um projeto de lei para instituir o Outubro Rosa PET, para a prevenção do câncer de mama em animais de estimação. Eu adoro, enfim, animais, tenho 2 gatos, todo mundo sabe. Eu, à primeira vista, achei, nossa, que maravilha, né? Mas vamos lá. Mas aí eu fui ler o texto da proposta e está lá no artigo 3. O Poder Executivo deve desenvolver atividades incluindo, dentre outras, promoção de palestras, eventos, atividades educativas e orientações sobre autoexame. Ô Pedro, imagina só, você chega lá em casa, tá lá a sua gatinha fazendo autoexame na frente do espelho. Mas olha, tem outras ideias aqui, ó. O deputado estadual fluminense Renato Cozzolino, do PRP, tem um projeto para proibir a fabricação e venda de margarina em todo o estado do Rio de Janeiro. O deputado federal pelo PSL do Rio, Daniel Silveira, aquele que ficou famoso por quebrar a placa com o nome da vereadora Marielle Franco, apresentou um requerimento para realizar uma sessão solene, é inacreditável, uma sessão solene na Câmara para homenagear o fisiculturismo. E em Manaus, o vereador petista Cícero Custódio quer proibir o uso de papelão em embalagens de pizza. Não, tem mais, gente. A gente vai ficar aqui até 2021 contando. Né? É isso. Não, tem Eu ia de chamar todos os atenção pra partidos. isso. E olha, Partidos. 2 deputados federais, Júlio César Ribeiro, do Republicanos, do Distrito Federal, e Gleice Elias, do Avante de Minas Gerais, querem criar uma data Grace Elias, do Avante de Minas Gerais. Eles querem criar uma data comemorativa da maior importância, que é o Dia Nacional do Futebol americano. Então, Bia, chega. A gente vai ficar aqui até amanhã. Cara, não é inacreditável? A gente paga por isso. Não, eu adoro futebol americano, mas Vai dar desculpa. trabalho pra Caraca, eu não nada, entendo Precisa, futebol né? brasileiro. Tem que começar Imagina, agora. Mara, você é a nossa melhor comentarista de futebol.
É inacreditável, né, que a Falta gente de pague fazer, por né? isso. É um retrato de que os legislativos, municipal, estaduais e federal, às vezes não tem muito o que fazer, fica muito a reboque da pauta do executivo. Grande, quase 80%, 90% do que eles aprovam vem do executivo e esses deputados, esses parlamentares querem dar algum tipo de satisfação para sua base e ficam inventando esse tipo de coisa. É isso, né? o senador é querer mostrar serviço, aí fica inventando essas coisas absurdas. É lamentável, né? Eu acho que o custo disso é muito... A gente acha cômico se não fosse trágico, mas se você parar para analisar o custo de cada projeto desse, acho que isso tinha que ter uma responsabilização também. Acho que, porque você tem um número, eu vejo lá no Senado, por exemplo, a quantidade de projetos de lei. Quando se fala em projeto de lei, eu, enquanto cidadão, eu tô assim, eu acho que eu tô pagando meus pecados. Porque eu sempre critiquei muito. Eu falei assim, tem projeto de lei para tudo. E repete esses projetos de lei, assim, de forma muito... E cada projeto de lei aciona uma máquina Claro. pública Claro. ali, de pessoas. Você tem um contra-cheque, você tem um assessor, Fora você aqueles tem o que você- cafezinho, Tudo, a água, tudo. a Energia, impressão, impressão. a energia. Quer dizer, Fora aqueles que tudo isso. vocês mesmos chegaram a mencionar um pouco mais cedo, que são absurdos, né, que querem voltar no tempo, como existe, na verdade, mais de um que querem tornar a questão do aborto proibido 100%, totalmente. em todos os casos, inclusive em caso de estupro. Isso aí é uma consequência um bocado do que a gente chama de presidencialismo de coalizão, né? Que é esse não pluri, né, mas multipartidarismo brasileiro, que tem, se contam as dezenas o número de partidos políticos. Então, qualquer presidente da República que é eleito, ele é eleito sem uma base. Aí ele tem que ir ao Congresso, mas isso vale para governadores, isso vale para prefeitos de cidades maiores, ele tem que ir ao Congresso e construir uma base como se ele fosse um primeiro-ministro, como se fosse um parlamentarismo, né? Fazer uma base de coalizão. E é nesse processo que você acaba tendo os mensalões da vida, tudo mais. Como existem muitos partidos que são fisiológicos, você não consegue fazer uma coalizão como costumam ser coalizões, que é baseada em ideias. Você tem aquele grande centrão fisiológico, você corrompe. Nesse momento que você corrompe, uma das principais atividades, que deveria ser talvez a principal atividade do legislador, que é a de fiscalizar o executivo, morre. E assim, o legislador precisa mostrar de alguma forma serviço, ele fica inventando lei que não é necessária. E dá nisso. Quer dizer, é todo o processo da desconstrução. Mas olha só que absurdo, por exemplo, eu faço parte da Comissão de Assuntos Sociais também, e esses dias eles estavam querendo, a bancada fundamentalista, olha só, enquanto tem esses projetos absurdos aí, nós temos uma sugestão legislativa, ou seja, veio da população, pelo portal E-Cidadania, enfim, para criar... A sugestão era para criar um projeto de lei para autorizar a utilização do substrato da cannabis sativa lineu, popularmente conhecido como maconha, para o tratamento terapêutico, que é o chamado canabidiol. CBC. Rapaz, isso é extremamente positivo. E Ainda mais que é uma quando eu demanda cheguei da na sociedade, comissão, né? vários senadores da ala extremamente conservadoras, para não permitir que aquela sugestão popular se transformasse em projeto de lei. Olha que eu não estou falando nem que era aprovação da lei. Eu tive que pegar e eu falei, olha, se vocês não fizerem, eu vou apresentar o projeto. Já tinha demandado a minha equipe, falei, olha, eu apresento o projeto de lei direto, independente de sugestão legislativa. Se eles arquivarem, eu apresento o projeto. Agora, você imagina, você tem esses exemplos absurdos que estão aí, e quando a senadora, na hora que é pra a atender senadora Mara Gabrilli, a população. que precisa, que está lá, que todo mundo... Quantas pessoas tinham pais, mães com filhos que precisam desse medicamento, que é caríssimo, que eles importam. Rapaz, você acha que eu seria irresponsável como delegado para simpatia, né? A autorizar? Anvisa Exatamente. já Que permite isso? o uso no Brasil. Perfeito. A Anvisa já permite o uso no Brasil. Agora, quer dizer, estavam proibindo uma sugestão para transformar em projeto. Você imagine se o projeto vai ser aprovado. Gente, mas é difícil que isso aconteça. A gente tem um ministro da Cidadania que diz que tem uma epidemia de droga porque ele passou em Copacabana e viu um monte de gente usando droga. Né? Ele não aceita o estudo feito pela Fiocruz, mas, enfim, o critério dele é esse. A gente tem o outro ministro da Saúde dizendo que se for aprovado para o uso medicinal, vai arranjar mais um problema com a relação da droga no Brasil. Gente, é difícil realmente a gente ter uma discussão
discussão. O negacionismo na área ambiental. Isso, tem uma o discussão comportamento do homem séria. não altera a mudança do clima. O anticientificismo geral. É claro que é um A governo Terra é liberal. plana. Esse lance da cannabis, eu e Bia tivemos em abril lá no South By, que é aquele festival de inovação, o maior festival de inovação. South by Southwest. E tinha um dos pontos mais discutidos lá era o mercado de cannabis. E aí vários empreendimentos, não só uso medicinal, uso recreativo, o vale, ele é degustação de cannabis. Cepas diferentes. Assim, IPO, que é abertura de capital de empresas de cannabis orgânico, você fala assim, meu Deus, e a gente ainda está discutindo o uso medicinal. Movendo dinheiro, gerando imposto. Olha só, eu não fumo nem cigarro, nem cannabis, nem nada, mas, gente... Uso medicinal. Gente, Israel tem 600 startups agora, já, em relação a esse tema, e já é considerado o grande novo negócio do país, é a cannabis, e a gente não senta nem para discutir o uso medicinal. Na Califórnia, são justamente os condados mais conservadores, que eram condados que são mais próximos do Colorado, do Arizona, né, para o interior, que são os condados mais conservadores e que estavam com problema financeiro, que estão renascendo por causa da indústria do cannabis. Agora, olha que contradição. Né? Nós não estamos autorizando a utilização para fins medicinais e estamos só esse ano com 383 autorização de novos agrotóxicos. Nós temos a utilização de herbicida na água potável do Brasil que é 300 vezes mais forte do que é permitido na União Europeia. Eu tenho dados do Sistema Único de Saúde que 790 pessoas morrem por ano com manuseio de agrotóxico e que esse número pode ser potencializado a 50 vezes mais morte. Eu não estou falando de má formação da vida humana intraútero, câncer, nada disso. Aborto. Então, é extremamente contraditório. Totalmente. Gente, a gente precisa terminar. E você aí na sua cidade, tem alguma proposta de lei absurda? Os vereadores são criativos? Conta pra gente aqui nos comentários. Segunda chamada fica por aqui. Obrigado, senador. Obrigada, Zanini. Eu que agradeço. Pedro, Mara, obrigado a você que nos acompanhou até agora. Tem mais um pouquinho de segunda chamada, mas só para quem é membro. Nós vamos falar dos 30 anos da queda do Muro de Berlim e do porquê ainda haver gente na esquerda e na direita que age e pensa como se ele não tivesse caído. Até semana que vem com mais um Segunda Chamada. E autoriza veneno. Sabe que é uma coisa étnica também, né? Quando houve a Prohibition nos Estados Unidos, que eles proibiram tudo, incluindo o álcool, e depois começaram a liberar, maconha era a droga dos negros, álcool era dos brancos. Ah, é? Do ponto de vista de impacto na saúde, nem são equivalentes, porque o álcool causa adicção química e maconha não. Causa outro tipo de dependência, mas química não. Mas era uma coisa dos negros. Então, por uma questão absolutamente aleatória,